Saudações, nobre ouvinte. São exatamente 8h38 no horário de Brasília. Hoje é dia 27 de maio e damos início à oitava edição do LegioCast, o podcast semanal da Legião da Santa Cruz, o primeiro programa nomeadamente católico e nacionalista da internet, comprometido única e exclusivamente com a nação catolicismo. Eu sou Eric Sato e hoje estou na companhia do Matheus Holtz e Guilherme Costa para discutirem o nosso tema, a situação da Igreja Católica na crise pandêmica no Brasil. Pois bem, boa noite, companheiros. Muito boa noite, Guilherme. Boa noite, Eric. Uma boa noite também ao nosso ouvinte. Muito contente de estar aqui novamente. Viva Cristo Rei. Boa noite, meus caros. Boa noite, ouvintes. Muito bom conversar com os senhores novamente. Viva Cristo Rei. Viva Cristo Rei, salve Maria. Pois bem, desde o início dos decretos de isolamento social no Brasil, as dioceses católicas, respaldadas pela CNBB, aderiram massivamente à quarentena, fechando as missas ordinárias e solenes para a presença de fiéis. A Semana Santa toda foi celebrada com portas fechadas. Muitos são os aspectos que sobem à mente do fiel mais leigo. Tem o risco de contaminação através da comunhão? O Estado pode mandar na igreja? Existem outras possibilidades além da proibição de presença popular nas celebrações? E são justamente essas questões aí e outras demais que nós vamos buscar responder hoje. Pois bem, a primeira questão passo ao Matheus. A raiz desse problema todo talvez seja saber qual a natureza dos poderes estatal e eclesial e qual a sua dinâmica de atuação. Muitos católicos, sobretudo de viés neoconservador ou liberal, argumentam que o Estado não tem direito de se proibir presença de fiéis nas missas. Isso caracterizaria autoritarismo. Como podemos compreender essa questão da obediência civil e dos cumprimentos dos preceitos religiosos, tendo em mente que o governo federal considerou as igrejas uma atividade essencial e que as igrejas protestantes estão, ao menos as maiores, tendo seus cultos? Bom, primeiro, Eric, necessitamos tratar sobre alguns aspectos que são mais teóricos. A missão da Igreja Católica, concebida através da salvação e da redenção por Cristo, se dirige ao homem na sua integridade. Quando, portanto, a Igreja preconiza a sua doutrina social, tipicamente política, ela não se afasta dessa missão. Pelo contrário, pois ela está se debruçando sobre uma ideia de homem espiritual e também social, material. Assim, a evangelização ela é totalmente genuína quando leva em conta a relação entre a doutrina e a conduta pessoal, tanto no nível individual quanto coletivo. Isso significa que a igreja tem o direito, tem na verdade o dever, né, de se ocupar dessas questões políticas. Isso significa, tal como está expresso na encíclica Sílabus, que o Estado e a Igreja devem estar unidos, pois só há real política, ou seja, uma política que vise o bem comum e uma resolução sadia dos conflitos e das assimetrias da sociedade, através da doutrina católica. Portanto, o poder da Igreja é superior ao poder do Estado. O Estado deve se submeter, enquanto ele é apenas temporal, e o poder da Igreja é espiritual e também temporal, representado aí pelas duas chaves de São Pedro. No entanto, política e religião são dois âmbitos distintos, não apartados, mas distintos. Como assim? O homem é tanto um fiel quanto um cidadão, ao mesmo tempo. Não ora um, ora outro, mas ele é ambos ao mesmo tempo, sempre. Desse modo, os seus deveres, os nossos deveres sociais, econômicos e políticos, devem ser cumpridos sempre através da obediência ao magistério e à consciência católica, sem quaisquer prejuízos às obrigações religiosas, aos preceitos. Há, tanto, a necessidade de uma atuação harmônica do católico, uma atuação conciliadora, que se expressa pela máxima bíblica, né? Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. A relação entre a Igreja e o Estado, que é a expressão institucional da política, reflete uma distinção sem separação, uma união sem confusão, como está expresso
no capítulo 22 do Evangelho de São Mateus, por exemplo. Desse modo, o Estado atua por meios diferentes da Igreja na sociedade, na política. Ou seja, através de um arcabouço técnico e jurídico, mas tem, no entanto, o dever de promover a moral e a doutrina católica. A Igreja atua antes de tudo, mas não só, antes de tudo, através de meios espirituais, a administração dos sacramentos, a oração, a pregação, mas se utiliza também de meios materiais, uma vez que seus membros é necessário também, ainda, uma independência da Igreja para sua atuação, para que ela realize a sua missão, não só no predomínio político e econômico, mas tem a sua missão de salvar almas. Já o Estado deriva diretamente da sociabilidade humana, desse seu caráter social, cujo fim é o bem comum no âmbito temporal, no âmbito civil, no âmbito material, algo que é próprio da organização política e da alocação estratégica dos recursos que estão ali dispostos, ou seja, da economia. Mas não apenas também os bens materiais, né? Mas deve favorecer e estimular também os bens espirituais, os bens éticos, advindos da justiça, da reta liberdade, da ordem, a paz, que são condições alcançadas unicamente através dos ensinamentos da Igreja. Nesse ponto, a Igreja tem a primazia de nortear os fiéis contra leis civis injustas e morais, por exemplo, que ferem a lei natural, que ferem a lei de Deus. Ou ainda, também direcionar os católicos a não endossarem pessoas específicas com agendas abertamente anticristãs, gozando, portanto, a Igreja de liberdade e autonomia para criticar o Estado contingente, ou os governantes, ou os legisladores, dando sem temor o seu juízo. A Legião da Santa Cruz organizou, né, já o Legiocast número 3, que é cerca de um mês e meio, coisa assim, cujo tema era especificamente o Estado católico. Né? Ali, o nosso ouvinte pode encontrar com muito mais riqueza de detalhes e também profundidade o que significa esse conceito, né? Que vai ajudar a compreender isso que a gente vai tratar nesse programa. Atualmente, o que nós vemos, no entanto, é a separação total entre o Estado e a religião, o laicismo, que subjuga, no caso, a Igreja a uma mera pessoa jurídica e coloca os seus ensinamentos apenas no fórum pessoal. E aqui, então, nós entramos na questão presente, na questão concreta. A crise pandêmica e as questões sanitárias estão, sim, sob julgo do Estado, não da Igreja. O que significa que os governos, desde que não falem com a justiça, podem impor medidas de controle do contágio em todos os ambientes civis, inclusive naqueles dispostos pelas paróquias. Qual a questão, então, da proibição da participação das missas pelos fiéis? Nenhuma obrigação civil, para que seja justa, deve impedir o cumprimento dos preceitos religiosos. Isso significa que, ao passo que o Estado tem sim o dever de exortar sobre questões sanitárias, por exemplo, nos ambientes paroquiais, não tem, no entanto, o direito de proibir os sacramentos e as celebrações. São obrigações religiosas. Haja vista que nenhuma obrigação civil, como eu disse, já está acima das obrigações para com Deus. Esse erro só se dá pelo laicismo do Estado. Vamos refletir sobre o seguinte agora. No fim de março já, talvez entre os dias 25, 27, alguma coisa assim, o presidente da República decretou que as igrejas, em geral, se enquadram como serviços essenciais, ou seja, podiam reabrir naquele momento, respeitando direcionamentos sanitários. Isso claramente se deu primeiro pela pressão dos protestantes, que são apoiadores massivos do governo. Não teve nada a ver diretamente com a Igreja Católica, com as nossas paróquias, cujas, no caso, as maiores denominações protestantes voltaram a funcionar, já que são negócios. No entanto, as paróquias católicas não, né? Por subordinação às dioceses que, antes mesmo desses decretos de isolamento social, por conta própria, passaram a cercear suas próprias atividades. Isso significa que a própria representação administrativa da Igreja no Brasil, as dioceses, de modo algum, de modo nenhum, buscaram negociar essas condições de abertura com os governadores dos estados, por exemplo.
Portanto, o que eu quero chamar a atenção aqui é, primeiro, óbvio, pelos erros impostos pelo laicismo à política, mas também que os decretos federais, o decreto federal, melhor dizendo, que não teve como intuito reparar esse erro, né? Apenas teve o intuito de afagar os hereges protestantes. E por último, e talvez seja o mais importante, é atentar para a culpa das dioceses em não negociarem ou propiciarem a volta aos sacramentos e a participação popular nas missas. Isso ocorre, o motivo disso tudo não é senão uma crise de fé, que é geral, que é institucional. E sobre essa crise de fé, sobre a qual a gente tem que buscar retomar as raízes dela para compreender bem o que está acontecendo. Pois bem, convidamos também o ouvinte a escutar nosso podcast anterior, o FOcast 3, a respeito do Estado Católico. E agora eu gostaria de perguntar ao Guilherme, um pouco ainda nesse tópico do que o Matheus falou, a impossibilidade dos católicos receberem os sacramentos devido ao fechamento das paróquias por causa dos decretos de isolamento estadual. Mas será que a gente pode também acreditar as cúpulas diocesanas e as heranças do Concílio Vaticano II, a culpa pelo abandono espiritual, se assim podemos dizer, dos fiéis católicos? Boa noite, amigo. Sim, eu acredito que sim. Especialmente ao Concílio Vaticano II. E explico. O Concílio teve como missão também, através dos seus textos, das suas práticas, relativizar o sacrifício da missa. Construíram até uma nova missa para isso, né? Então, a partir do momento que você, enquanto instituição, enquanto igreja, relativiza o seu principal tesouro a fim de torná-lo mais ecumênico e menos, por assim dizer, entre aspas, agressivo aos não católicos, você acaba por afastar os fiéis, né? E, de certa forma, se você não compreende a principal riqueza, a principal tradição da sua igreja, você equipara a sua religião com as falsas seitas. Então, o que se percebe é que boa parte do clero, dos sacerdotes, sequer tem noção de quem está presente na Sagrada Eucaristia. Sequer tem a noção de que o sacrifício de Cristo se renova nos altares entre todas as missas, né? Sequer tem noção de que o sacrifício da cruz, segundo o catecismo do Concílio de Trento, foi infinitamente agradável a Deus, né? Pelo sacrifício da cruz, nosso Senhor se ofereceu ardorosamente para que a cólera e a indignação de Deus fossem apaziguadas, e isso é completamente esquecido, abandonado, relativizado, né? Da mesma forma que o apóstolo tem a preocupação de nos transmitir, de observar que a morte do Salvador, que a morte de Jesus foi um verdadeiro sacrifício, né? Através da Escritura, dizendo que Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por amor a nós, a Deus oferenda e a hóstia de suave odor. Ou seja, se isso não for explicitado através do seu rito, dos textos, da missa, o próprio ato religioso fica sem sentido, né? Cabe dizer também que a paixão de Nosso Senhor é um verdadeiro sacrifício. E o mesmo sacrifício que houve na cruz se repete de forma incruenta em todas as missas. Então, o argumento que eu quero trazer é boa parte do clero não compreende isso. Então, tanto faz como tanto fez administrar esse sacramento inefável para os fiéis. Se a pandemia está aí, ótimo, um motivo a menos para a gente precisar celebrar, né? E é ultrajante também ver boa parte do clero, CNB, dizer que a Eucaristia poderia ser
veículo de transmissão de doença, como se nosso Senhor Jesus Cristo pudesse ser veículo de transmissão de doença, né? Isso é ultrajante, porque ele ofereceu a si, a Deus Pai, para resgatar toda a humanidade, né? E dessa forma ele realizou a redenção de todos os homens, né? Então isso é um absurdo. E gostaria de adicionar aqui também que, já que estamos falando do concílio, o próprio concílio ele foi muito enfático para que a questão sacrificial da missa fosse diluída, né? Então vamos aqui citar São Tomás no que diz respeito ao sacrifício. Ele diz: o sacrifício não pode ser oferecido senão a Deus. O sacrifício não pode ser oferecido senão a Deus, porque não podemos doar totalmente a nossa pessoa, fazer o sacrifício do que somos, senão aquele que nos deu essas coisas. Podemos, pois, ter certa devoção pelas criaturas, mas não fazer o ato do sacrifício diante de uma criatura. Isso é inconcebível. O sacrifício é reservado a Deus, né? Na sequência, o concílio, ele, através da sua nova missa, ele deixa muito evidente os méritos da cruz, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. E esses mesmos são renovados, são perpetuados nos altares em todas as missas. Então, a renovação do sacrifício do Calvário permite aplicar os méritos da cruz aos fiéis presentes, perpetuar a fonte de graça no tempo e no espaço. Ou seja, o Evangelho de São Mateus termina com as seguintes palavras: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo, né? Então, não devemos esquecer de que, se a presença de Nosso Senhor está entre nós, é a fonte da nossa santificação, ela é também para toda a sociedade. Isso tem, igualmente, uma grande importância, caros ouvintes. Não devemos limitar a influência da consagração à nossa santificação pessoal, mas estendê-la não somente à santificação da Assembleia que está presente, mas de toda a sociedade, como um todo. Por fim, né, ainda tentando fazer essa conexão com o concílio de uma forma breve, me chama muita atenção, me salta muito os olhos a mudança que fizeram nos textos das palavras da consagração, né? Na missa tradicional isso fica evidente, é explícito que o que está acontecendo ali é de suma importância. Os textos, as orações, os gestos, o silêncio, tudo remete ao sacrifício a Deus, né? Coisa que a missa nova, através do Concílio Vaticano II, não coloca, não expressa. E se ela não expressa de uma forma perfeita, você lesa a contribuição, você lesa o entendimento dos fiéis a respeito do que está acontecendo ali. Tanto é que na missa nova é muito comum você verificar na hora da consagração as pessoas no celular, conversando, mascando chiclete, fazendo, enfim, as mais diversas atitudes, se não prestar atenção e rezar mediante a situação que está acontecendo ali. Então, no momento da consagração, o sacerdote, né, que é o ministro de Nosso Senhor, o ministro do Mediador Universal, do Salvador, deve, tal qual Jesus Cristo fez, elevar os olhos ao céu com um ardente desejo de unir a oblação de Cristo sempre vivo, né? Que não cessa jamais de interceder por nós e não cessa de oferecer com ele ao Pai todos os membros vivos do seu corpo místico, a Igreja, né? Como bem disse Paulo, especialmente os que sofrem a exemplo de Nosso Senhor. É interessante que o padre Garrigo Lagrange escreveu a respeito da consagração, que abre aspas, não é muito recomendar às almas interiores ter uma grande devoção pela que é a essência mesmo do sacrifício da missa, o momento mais solene de cada uma de nossas jornadas. E aqui, por fim, eu vou trazer para vocês as palavras da consagração da missa tradicional, como é explícita, como é evidente o que vai acontecer ali no altar, né? E isso deixa muito claro o caráter do que está acontecendo, o caráter da Santíssima Eucaristia. Então, o texto diz: na véspera de sua paixão, tomou ele o pão em suas santas e veneráveis mãos, e erguendo os olhos aos céus para vós, Deus,
seu Pai onipotente, dando-vos graça, abençoou-o, partiu-o e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai e comei dele todos vós. Isto é o meu corpo. De igual modo, terminada a ceia, tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, novamente vos deu graças, abençoou-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e bebei dele todos vós. Este é, pois, o cálice do meu sangue, do sangue da nova e eterna aliança, mistério da fé, o qual será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Todas as vezes que fizeste isso, fazei-o em memória de mim. Então, a missa tradicional ela é uma fonte, é um catecismo maravilhoso. Né? Então, os fiéis compreendem exatamente o que está acontecendo ali. E quem está presente no seu valor infinito diante dos altares. Portanto, qualquer católico com o mínimo de devoção não consegue ser indiferente a isso. Porém, cabe à Igreja ensinar, né? Através das suas homilias, através das catequeses, através da própria missa. Então, de certa forma, o concílio é sim muito responsável por afastar os fiéis e fazer com que o clero seja bastante indiferente e irrelevante com relação à Eucaristia, uma vez que ela é relativizada para que não seja ofensivo às outras religiões, por incrível que possa parecer. Bom, muito bem, Guilherme. E só um adendo a isso que você falou, sobre o desrespeito à Eucaristia, estamos vendo crescendo um sacrilégio em algumas dioceses de casos de self-service da comunidade. Por exemplo, em alguns países da Europa, a Eucaristia está sendo colocada sobre uma tábua que é alcançada aos fiéis, que simplesmente vão lá e pegam suas próprias mãos, que não são mãos ungidas de sangue. Pois bem, passo a palavra agora novamente ao Mateus. E, Mateus, tem uma diversidade no Brasil da concentração dos casos de coronavírus e também uma diversidade geográfica a respeito das multidões urbanas. Há também regiões com baixíssima densidade populacional, áreas interioranas ao ar livre, etc. A Legião da Santa Cruz, através de seus membros, já publicou artigos criticando a gestão desse isolamento social indiferenciado, propondo zoneamentos e modelos respectivos e proporcionais de quarentena. E eu pergunto, o mesmo vale para a situação das paróquias? Isso é, quais as opções que teríamos para ver a presença de público nas missas? E outra questão, quais deveriam ser os cuidados litúrgicos para reduzir consideravelmente os riscos de contaminação durante a celebração? Bom, Eric, antes é preciso dizer que nós estamos aqui na Leigos. A Legião da Santa Cruz é uma associação cívico-cultural católica composta por leigos políticos. As questões referentes aos sacramentos, às missas, é responsabilidade do corpo docente da igreja, como o Guilherme já falou, no dever de ensinar, dos bispos católicos. Portanto, aqui nós queremos mais abrir uma discussão, contribuir um pouco, do que simplesmente liquidar o problema. Não é nossa missão. No âmbito civil, nós vivemos um período de exceção. De modo que, se na vida social nós temos proposições emergenciais, as regras litúrgicas devem também colaborar com essa questão. Do mesmo modo, por exemplo, no âmbito político, se no estado de São Paulo, onde eu vivo, nós temos uma concentração na capital, uma situação, uma metrópole urbana completamente pior, mais grave, enquanto que o interior, agora, né, apenas está começando a ter casos, números um pouco mais preocupantes, mas em geral você tem uma situação um pouco mais contornada, controlada. Também a igreja deveria seguir esses projetos de isolamento social, né? Eu e outros membros da Legião de Santa Cruz já escrevemos sobre as propostas de isolamento social e, portanto, o projeto, de zoneamento do Estado de São Paulo, tendo em conta o número de infectados, infraestrutura, etc., e, através dele, propor decretos de isolamento personalizado.
Da mesma forma, a igreja deveria seguir essas mesmas recomendações, né? Durante a epidemia de gripe espanhola, a comunhão da Eucaristia se dava através de uma, claro, um instrumento litúrgico de material idêntico ao cálice, abençoado, ungido, da mesma forma, né, para que se evite também, evidentemente, sacrilégios como o que você, Eric, disse anteriormente. Por quê? Como o Guilherme também já adiantou, há dentro do de estudiosos de teologia uma discussão acerca do contágio pela hóstia, ou seja, parte dos estudiosos do clero diz que é possível o contágio pela hóstia, pois que mesmo enquanto o corpo de Cristo, mesmo através da transubstanciação, os caracteres conscienciais dessa forma anterior estariam preservados. Então, se você tem ali um vírus, um vetor de doença, ele permaneceria na hóstia. Ora, isso como estou dizendo, uma discussão. Eu não tenho conhecimento nem o dever de esclarecer isso, né? Não sou estudioso de teologia, de filosofia, estou apenas falando isso. Qual foi a posição da igreja? Admitir esse argumento, naquele período, admitir esse argumento, no mínimo como prudência, como uma benéfica prudência, né? E criou-se então, por exemplo, as pinças. Esse é só um exemplo, já que o único contato invariável, né, impossível de não ocorrer durante a missa é o da comunhão, né? Eu penso também que esse período atual foi uma oportunidade para a igreja retomar o seu papel de prestígio aí na paisagem, no cenário da cidade. Ao invés, por exemplo, das missas digitais, via redes sociais, né, para que daí os fiéis possam de fato colher os frutos da missa, bastaria, como nós já falamos, primeiro, aumentar o número de missas, estabelecer um número específico e seguro de fiéis em cada missas, todos devidamente distantes, desinfetados, com máscara, né, sendo a própria igreja desinfectada a cada rito. Mas o mais interessante fosse muito provavelmente celebrar campalmente as missas, onde houvesse possibilidade, seja em áreas rurais, seja nas praças públicas das paróquias, né? Atentando para a distância dos fiéis, cada um leva sua cadeira de casa, todos com máscaras, com luva, se for necessário. Os idosos podiam, inclusive, estar dispensados emergencialmente da missa. Enfim, uma série de coisas poderia. E tudo isso deveria retomar um zelo litúrgico que foi perdido com a missa nova, como o Guilherme muito bem disse. Por exemplo, é comum nós vemos nas missas aí transmitidas pela televisão um monte de ministros dando comunhão em filas imensas, abarrotadas de fiéis, que já é errado, porque o ministro não tem as suas mãos consagradas, ungidas, para tocar o corpo de Cristo. Ali sim eu concordo que poderia infectar centenas de pessoas, não necessariamente através da hóstia, né? Ou ainda, a gente vê também padres que seguram o microfone, seguram em seguida a hóstia, sem qualquer zelo pela sacralidade da Eucaristia. Aí sim eu concordo que poderia ser um possível vetor de contaminação, sem falar de toda a falta de zelo litúrgico. Esse período devia, portanto, ser o nosso marco de volta a esse zelo, típico da missa de sempre, da missa tridentina. Na missa tridentina, por exemplo, é regra, né? Ao receber no altar a âmbula com as hóstias, o sacerdote lava suas mãos com água benta. Então une o polegar ao indicador, de modo a nada mais tocar que não seja o corpo de Cristo. Apenas o padre deve ministrar a comunhão da Eucaristia, por exemplo, numa praça pública, indo unicamente em direção ao fiel, todos com máscaras, o padre com suas mãos e vestes devidamente higienizadas, apenas um acólito atentando para que nenhum fragmento da hóstia do corpo de Cristo venha cair ao chão. Os demais cuidados são bastante óbvios e que nós devemos sim tomar, né? Então, eu quis aqui dar apenas este exemplo, que é o alicerce, o centro da missa, e que é utilizado falsamente de argumento para que muitos preguem que as igrejas devem continuar fechadas, para que então se evite uma contaminação via comunhão eucarística. Isso é um falso argumento, e eu acabei de mostrar porque existem várias possibilidades de você pedir que isso ocorra, tá certo? É de extrema importância que o mais rápido possível tornemos a nova normalidade. Não é possível uma nova normalidade, mas que essa volta à normalidade dentro da igreja seja um retorno ao zelo eucarístico, ao zelo litúrgico, que é tão característico, que é um catecismo vivo
exemplar, como o Guilherme também disse, para todos os fiéis católicos. Bom, muito bem colocado, Matheus. E agora eu abro essa última questão ao Guilherme. Durante toda a pandemia, principalmente pelo caso drástico da Itália, o Papa Francisco teve uma atuação bastante veiculada em todas as mídias mundiais. Da proclamação oratória da Urbe et Orbis, num cenário bastante melancólico na Praça de São Pedro, aos últimos pedidos de cooperação e práticas espirituais e mortificações ecumênicas, como podemos compreender os passos do Vigário de Cristo? Bom, o Vigário de Cristo, que o Papa, que o nosso pai espiritual se envolva com essas práticas ecumênicas, né? Porque primeiro que a Igreja Católica, sendo a única igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, é a única a possuir a plenitude da verdade. É a única. A única unidade dos cristãos pode ser restabelecida pela conversão e pelo retorno ao seu seio dos indivíduos ou das comunidades, né? Não somente os cristãos, né? Os não católicos. Basta verificar o ensinamento do Papa Pio XI, a Mortalium Animus, abre aspas, vou ler aqui para vocês. A união dos cristãos não pode ser buscada de outro modo que não seja favorecendo o retorno dos dissidentes à única e verdadeira Igreja de Cristo, ao qual tiveram um dia a infelicidade de abandonar. Fecha aspas. É tão simples a consequência lógica da reivindicação da Igreja de sozinha possuir toda a verdade, né? Pois somente pode haver uma verdadeira unidade religiosa em torno de fé, uma única igreja e um único pastor, né? Porém, isso também encontra-se do Concílio Vaticano II, né? Porque a igreja sempre se esforçou por trazer de novo a unidade do corpo místico de Cristo, os membros das comunidades cristãs separadas e das comunidades não cristãs, né? Esse esforço se concentravam mais no acontecia por vezes sobre comunidades inteiras, né? Basta verificar o que ocorreu na época do Concílio de Lyon, 1245, e de Florença, né? O Concílio de Florença, alguns séculos depois, em 1439, que como, né, se esforçaram por restabelecer a unidade com os orientais separados, né? Os ditos ortodoxos, né? Da terrível cisão para eles que houve no ano de 1054. Aqui a gente também pode evocar o Concílio Vaticano I em 1869 e o Papa Pio IX, que convocou os cristãos separados, né, a pôr fim ao cisma e retornar ao seio da Igreja, se referindo aos orientais, né, os cismáticos, né, os cismáticos ditos ortodoxos. E Leão XIII, grande Papa, ao qual eu pessoalmente tenho devoção, dirigiu um semelhante apelo a todas as confissões cristãs, se é assim que pode se dizer, em 1894. Né? Porém, essas tratativas elas diferem muito porque eram acompanhadas de firme convicção de que a Igreja Católica não deveria mudar, jamais, mas sim deve mudar aqueles que dela se separaram, ou como disse o Papa Pio XI, ao qual um dia tiveram a infelicidade de abandoná-lo. Então a Igreja sempre esteve pronta para facilitar o retorno, mas nunca ao preço da fé, né? A nossa fé ela é imutável, nós não devemos abandoná-la jamais. E o Concílio Vaticano II relativiza isso novamente, né? E a Igreja sempre foi firme também de que as religiões não cristãs, ou seja, melhor dizendo, qualquer confissão religiosa que não é católica, não é verdadeiro Deus, né? Não honra o verdadeiro Deus, que é com efeito o Deus trinitário, que se revelou no Antigo Testamento e, sobretudo, no Novo Testamento, pelo seu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que nega o Filho não tem Pai, né? Como diria o Evangelho, ou ainda o Evangelho, ninguém vai ao Pai senão por mim. O concílio também chegou ao absurdo de mudar algumas orações da Sexta-feira Santa. Né? Especialmente aquela que diz respeito à conversão dos judeus.
né? E nisso todos os papas conciliares têm atuado como grandes promotores desse ecumenismo que leva, senão, a um diferentismo religioso. Infelizmente, lamentavelmente, a única religião verdadeira, a religião revelada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, a religião que custou o sangue de tantos mártires, né? Que custou o esforço de tantos homens e mulheres comprometidos com a causa divina, com falsas religiões. Então, ver o Papa, o representante legítimo, o maior representante, a maior autoridade da Terra, se envolvendo com práticas ecumenistas, tal qual prega o Concílio Vaticano II, e não sim o verdadeiro comunismo da mortalha humânimo, é realmente algo muito lamentável, que nada contribui para o retorno desses infiéis para a Casa Católica. Uma vez que o ecumenismo, por fim, fala muito de diálogo, 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 mas conversa-se muito e converte-se pouco, né? Basta ver aí os números que a Igreja apresenta, decréscimo no número de fiéis, decréscimo no número de seminaristas, decréscimo no número de sacerdotes, igrejas, né, paróquias, dioceses fechando, tudo isso demonstra que pelo fluxo do conhecimento. Então, concluo isso, né, a gente deve, quando se trata de ecumenismo, sempre lembrar que os esforços devem ser direcionados para a conversão das pessoas e não um diálogo amistoso e cheio de respeito. Mateus? Eu gostaria só de fazer um breve comentário, Guilherme, que vai muito de encontro ao que você disse. É um material publicado agora há pouco, né, pela Legião da Santa Cruz, que trata justamente desse ecumenismo que tem como fruto um pensamento liberal dentro da religião, né? Não apenas liberalismo político, né, disso. Um pensamento liberal filosófico dentro da religião, né? Papa Pio IX, ele sempre dizia, né, sempre condenamos o liberalismo católico e condenaremos mais 40 vezes se for necessário. Né? Abre aspas para uma programação dele, da Sua Santidade Pio IX, em 6 de março de 1873, dirigido ao presidente e aos membros do Círculo de Santo Ambrósio de Milão. Né? Abre aspas, não falta quem tente fazer uma aliança entre a luz e as trevas, e uma associação entre a justiça e a iniquidade, a favor das doutrinas chamadas católicas liberais, que, baseadas em perniciosos princípios, mostram-se favoráveis às invasões do poder secular nos negócios espirituais. Inclinam seus partidários a estimar, ou ao menos tolerar, leis iníquas, como se não estivesse escrito que ninguém pode servir a dois senhores. Os que procedem assim são, sob todos os ângulos, mais perigosos e funestos que os inimigos declarados, não só porque, sem que sejam advertidos, talvez mesmo sem que percebam, secundam os projetos dos maus, mas também porque, mantendo-se dentro de certos limites, eles se mostram com aparências de probidade e sã doutrina para iludir os imprudentes amigos da conciliação e seduzir as pessoas honradas que teriam certamente combatido o erro. Pois bem, excelente, muito bom. Pois bem, muito bom colocamento, Matheus. E encerramos agora o 7º Legiocast. Agradeço a participação e exposição dos candidatos. Obrigado, Guilherme e Matheus. Muito obrigado, foi um prazer. Agradeço muito, Eric, a sua apresentação. Muito, muito bom estar na presença também do companheiro Guilherme, né, nesse 8º Legiocast. Gostaria só de fazer um convite aos nossos ouvintes em relação às nossas falas, né? Se vocês retornarem na página do Facebook da Legião da Santa Cruz, mesmo ao 2º e ao 3º Legiocasts, vocês vão ver que muitos desses pontos nós já adiantamos e esmiuçamos. No Facebook, por exemplo, buscar as nossas publicações acerca da igreja, né? Para que vocês, de fato, possam conferir
aquilo que a gente está falando, né? A gente aqui só está fazendo. Esse Lajocast é quase uma tentativa de sintetizar algo que nós já falamos, mas estava esparso, não estava organizado, né? Mas esse convite eu gostaria de fazer, né? Desejo a todos uma boa semana, uma boa noite. Agradeço a participação aqui dos nossos amigos da Legião, Eric e Guilherme. E é isso. Um grande abraço a todos. Viva Cristo Rei. Viva Cristo Rei.